Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar da guerra na Ucrânia. O conflito é recente, mas já é considerado um dos maiores desafios à paz na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Para além das causas e possíveis consequências do conflito, sejam geopolíticas, econômicas ou humanitárias, vamos discutir a situação à luz do direito internacional. Até agora, a guerra na Ucrânia tem duas partes diretamente envolvidas, a própria Ucrânia e a Rússia. Mas a OTAN, a organização militar que reúne os Estados Unidos e aliados europeus, fornece armas, logística e informações aos ucranianos, além de impor sanções aos russos, apontar mísseis para Moscou e despachar milhares de soldados e equipamentos para as fronteiras com a região do conflito. Todas as partes alegam razões e direitos históricos para justificar suas posições. Mas, do ponto de vista do direito internacional, a questão não é bipolar ou maniqueísta. As 4 convenções de Genebra e seus protocolos adicionais estipulam o que pode e o que não pode ser feito durante uma guerra. Essas normas estabelecem proteção aos civis, além de parâmetros para os combates e até para fora do campo de batalha. Também resguardam direitos de crianças e regulam, por exemplo, o tratamento que deve ser dado a prisioneiros. E ainda proíbem o uso de minas antipessoais, armas químicas ou munições de fragmentação, conhecidas como cluster. Para o direito internacional, mesmo que todas as normas sejam respeitadas, a intervenção de um país qualquer em um conflito só é aceitável para conter a violência e com autorização do Conselho de Segurança da ONU. E para falar deste assunto, vamos conversar ao vivo e online com Danilo Porfiri, mestre em Direito, doutor em Ciências Sociais e professor de Relações Internacionais. Conversamos também com Rafael Vasconcelos, advogado, consultor e professor de Direito Internacional. Muito obrigado aos dois pela participação no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Rafael. Professor, quais são, de fato, os princípios básicos das leis de guerra? Bom, boa noite, é um prazer estar aqui. Conversando sobre essa... Bom, não sei se é um prazer, não é? Porque é uma tragédia que a gente está vivendo, não só nesses últimos dias, mas a humanidade ela está bastante acostumada com os conflitos, né? Então, é importante a gente dizer que agora, nesse momento, que a gente está falando bastante sobre esse conflito na Ucrânia e sobre os princípios que regem o direito internacional humanitário, porque é disso que a gente está tratando, são os princípios que regem como que nós devemos nos portar no momento de conflito, no momento da guerra, mas isso não é algo pontual, isso não é algo que a gente discute simplesmente e apenas quando nós estamos lidando com o conflito na Ucrânia. Existem vários outros conflitos que estão acontecendo no mundo de forma recorrente e que exigem a aplicação desses princípios, né? Acho que tem 3 princípios que são os princípios mais centrais e que são os princípios que eu considero dentro do direito internacional humanitário, eu não sei o que o professor Danilo pensa, como sendo aqueles mais centrais. O da humanidade, que é muito vinculado ao tratamento que tem que ser dado à pessoa humana durante o conflito, seja ela um soldado, seja ela um civil. Eu acredito que essa diferenciação, e aí vem o princípio da diferença, que diferencia o soldado do civil no conflito, ele é algo muito importante de ser observado principalmente nesse momento ali na Ucrânia. Existe uma preocupação muito grande, nós estamos acompanhando que existem notícias de que o governo ucraniano pretende distribuir armas à população civil. Isso é algo muito complicado, porque o direito internacional humanitário ele é todo construído nessa diferenciação entre os civis e os militares, né, e aqueles que são os combatentes, e quando são distribuídas armas à população civil, nós perdemos, não é, a linha, esse limite dessa diferenciação que é tão crucial para a construção, né, do direito internacional humanitário. E o outro princípio, o terceiro, que eu acredito que deva ser outro que a gente precisa mencionar, que já foi mencionado na introdução, é o da limitação, que é o da limitação
tanto ao que pode ser bombardeado e destruído, por exemplo, a limitação do tipo de armas que pode ser utilizado num conflito. Então, eu acredito que são os três princípios centrais e mais importantes: o da humanidade, que é o que rege o central do direito internacional humanitário, o da limitação, que impõe as limitações durante o exercício da guerra, e o da distinção, que é essa preocupação central que nós temos agora, de distinguir quem são, de fato, os combatentes e quem são os civis envolvidos nesse conflito. Professor Danilo, o professor Rafael citou o fato de que outros países vivem em situação semelhante, com diferenças, evidentemente, mas semelhantes. A gente pode se lembrar de Myanmar, a perseguição ao povo Rohingya, mais de 1 milhão de refugiados, número semelhante ao da Ucrânia. A gente pode se lembrar que a violência na Síria continua, no Iêmen, os bombardeios que matam as dezenas, enfim. A guerra não é, digamos, uma questão apenas da Ucrânia, mesmo neste momento. Há diferenças entre o que acontece lá, o desrespeito aos direitos humanos e aqueles 3 princípios citados pelo professor, em relação aos outros países que eu citei? São situações realmente semelhantes? Nós vamos perceber que as guerras podem ter motivações pontuais, regionalizadas, muito específicas, mas concordo plenamente com o professor Rafael que a motivação essencial, fulcral, é a violação destes preceitos gerais, não só de direito humanitário, mas de direito internacional público. Percebemos, seja na Líbia, seja no Afeganistão, seja na Síria, seja em Myanmar, que os principais elementos, não é, professor Rafael, violados são soberania, autonomia dos povos e, inexoravelmente, os direitos fundamentais que deveriam ser reconhecidos e tutelados por todos. Claro que a motivação sempre é a questão do poder, do interesse, o que nós chamamos, inclusive, né, professor Rafael, de realpolitik. Professor Rafael, a gente sabe que o direito internacional não faz distinção entre a cor da pele ou dos olhos dos povos, mas o senhor diria que há mais chances de punição para eventuais transgressores das regras internacionais quando as vítimas têm a pele parda, como o povo Rohingya, ou, no contrário, os olhos azuis, como o povo ucraniano? Pode ser um tratamento diferenciado para russos e para a ditadura de Myanmar? Olha, eu tô muito satisfeito com essa pergunta, porque eu andei participando de alguns programas né, jornalísticos a respeito dessa questão da Ucrânia, e uma das questões que nós, professores de direito internacional, nós que somos profissionais que estamos envolvidos com o direito internacional, as violações ao direito internacional humanitário, esses conflitos, isso não é nenhuma novidade. Parece que os meios de comunicação eles descobriram que existe guerra no planeta Terra e que são violações de direito internacional, que soberanias são violadas, descobriram a partir de agora, de fevereiro desse ano. O que para nós, professores de direito internacional, é algo surpreendente, a surpresa que as pessoas têm, com a qual as pessoas têm lidado com essa situação da Ucrânia. Porque existe uma outra situação, por exemplo, atual, vocês já citaram, o professor citou a Síria, o Afeganistão, o Iêmen. O Iêmen é uma situação gravíssima, que nós temos uma violação de soberania que é perpetrada pela Arábia Saudita, e ninguém impõe, por exemplo, sanções à Arábia Saudita. Então, essa sua pergunta, que é a pergunta de se existem 2 pesos e 2 medidas, aí eu já tenho que dar uma resposta que é uma resposta que ela vai além do direito internacional, porque nós que somos professores de direito internacional, que somos profissionais comprometidos com o direito internacional, nós costumamos dizer que o direito internacional ele tem um limite, e o limite do direito internacional é a política.
E nós conseguimos caminhar com as teorias do direito internacional até o limite da política. E quando nós percebemos o tratamento distinto que é dado pelos meios de comunicação, pelos comunicadores, pelos jornalistas, ou mesmo pela opinião pública, não é? Há guerras diferentes, então não é o direito internacional, ele trata todas essas guerras, esses conflitos, de uma forma uniforme, né, na sua teoria, mas na prática, quando nós ingressamos na política que envolve o direito internacional e que faz com que o direito internacional ele passe a ser instrumentalizado, isso fica muito claro, essa percepção que você tem como jornalista, de que existe algo estranho, não é? É muito mais fácil nós identificarmos uma violação de soberania, uma violação de direito internacional humanitário na Ucrânia, do que aquela que venha ocorrendo no Iêmen há 4 ou 5 anos. E por que isso ocorre? Não é o direito que faz isso, não é o direito internacional que faz isso. São as questões políticas, geopolíticas, que envolvem o direito e que acabam instrumentalizando a sua utilização. Eu acho que eu dei várias voltas aqui para dizer que o direito, na sua teoria, não diferencia, mas que na prática, quando a política se apropria do direito e instrumentaliza o seu uso, acaba sim diferenciando. O que eu sempre tenho dito para os meus alunos, para os meus colegas, é o seguinte: nós temos que condenar tudo o que está acontecendo na Ucrânia, porque ali não existe forma de nós não condenarmos toda essa violação de direito internacional público e de direito internacional humanitário e até de direito internacional dos refugiados que vem ocorrendo. Mas nós precisamos fazer isso também com todas as outras violações de direito internacional público, de direito internacional humanitário, de direito internacional dos refugiados que vem ocorrendo no mundo paralelamente à Ucrânia. Então, o que nós precisamos é universalizar esse despertar da humanidade para essa revolta com essas situações de conflito. Então, professor Danilo, retomando a questão específica do direito internacional, qual é o tratamento adequado que se deve dar às populações civis pelas partes que estão na disputa, pelas partes beligerantes, vamos chamar assim? Civis podem ser detidos, por exemplo? Podem ser transformados em prisioneiros? Se sim, em que circunstâncias? Bom, na verdade, eu gostaria até de fazer um adendo ao que o professor Rafael nos disse, né? O direito internacional, e especificamente o direito internacional humanitário, resguarda os direitos, ou pelo menos busca, né, professor Rafael, resguardar os direitos fundamentais de primeira geração e, quiçá, de segunda geração. A proteção basicamente está focada na integridade física, psíquica dos cidadãos, o seu direito de ir e vir e a sua integridade, inclusive patrimonial, respeitando, não é, professor Rafael, o direito à intimidade, à privacidade, à livre circulação de pessoas. Só que eu vou aqui citar, meus caros, o Oliveira Viana, né? Entre o mundo real, né, o mundo real e o mundo ideal, né, existe um abismo. Na verdade, o direito internacional, né, professor Rafael, é refém do poder, refém da política. Eu gostaria até de enfatizar aqui que, lembrando de Kant, que nós não vivemos ainda a sonhada utopia de direito cosmopolita, uma ordem, não é, de tutela que sujeita estados e cidadãos, primando por tutela de direitos fundamentais e espaço democrático e republicano. O direito internacional, e eu sou um estudioso na área, então, por favor, não gostaria de nenhum equívoco, é ainda um processo anterior de preparo para esse direito cosmopolita. Existe um compromisso de Estados. Entretanto, meus amigos, existe ainda uma fase pré-contratual.
anterior a uma ordem jurídica. Não existe uma ordem jurídica constitucional internacional. Então, o que eu estou falando do direito humanitário é o esperado. Mas quando estamos falando de potências no exercício das suas funções bélicas, né, do seu ato ofensivo, é muito difícil, né, nós viabilizarmos essa tutela, né, essa tutela de direito, essa proteção ao civil. E sem contar que a guerra moderna, aquilo que o professor Rafael estava falando do princípio da distinção, a guerra moderna, ela é comprometida em vencer o inimigo pelo esgotamento econômico-logístico e não necessariamente a sujeição direta da força militar, da força armada. A referência são a Guerra dos Boers, no século XIX e Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Nós vamos perceber que, portanto, o inimigo será o civil em que perspectiva? Se eu tenho que destruir recurso logístico, produção e trabalho, eu vou o quê? Transferir o campo de batalha para o campo, Rafael, militar, para o quê? Para o campo urbano. Porque eu vou destruir o quê? A infraestrutura. E aí vemos a situação dos civis numa maior vulnerabilidade. Professor Rafael, o senhor mesmo disse há pouco que o direito internacional está sempre subordinado às questões geopolíticas, à política em si. E quando se trata da punição a eventuais transgressores das regras, certamente essa lógica que o senhor apresentou se mantém, não é? Mas o direito internacional prevê que tipo de penas para os transgressores? Certo. Eu só quero deixar bastante clara a minha posição, não é que o direito internacional ele se subordina à geopolítica. Eu digo que o direito internacional, o direito e a política, eles são duas formas de administrar o poder. E, nesse caso, o limite do direito internacional é dado pela política. Isso acontece internamente também no direito constitucional, só que acaba que o constitucionalista ele acaba revestindo a sua decisão política com algum argumento jurídico e transforma a sua decisão política em direito. No direito internacional é uma limitação muito grande, então é como se a política ela fosse o limite claro para a aplicação do direito internacional. Eu só queria, antes de responder a pergunta, eu não vou fugir dela, das punições que são possíveis, para mim a distinção entre civis e militares e combatentes ela é fundamental para que a gente consiga compreender isso que está ocorrendo na Ucrânia. Porque, por exemplo, se o invasor russo, ele bombardeia uma determinada estrada, digamos assim, se a finalidade desse bombardeio for criar algum problema logístico para o inimigo, isso poderia ser justificado, logístico militar para o inimigo, isso poderia ser justificado dentro de uma perspectiva de direito internacional. O problema surge quando um invasor ou um dos lados de um conflito bombardeia, por exemplo, uma estação elétrica que faz com que uma cidade fique às escuras no inverno, sendo que isso seria fundamental para a população civil se esquentar. Aí, ou seja, eu retomo aquela questão do princípio da distinção para que a gente possa identificar aquilo que seria o limite, ultrapassar a linha vermelha daquilo que seria proibido. E aí, dentro dessa esfera do ultrapassar a linha vermelha, uma coisa é um ataque que, por exemplo, mata civis, mas mata civis de uma forma não planejada, não é uma intercorrência, como várias aconteceram e foram justificadas pelos invasores no Iraque, na Síria, bombardeavam um hospital, matava 400 pessoas, mas aquilo ali foi uma intercorrência porque foi um erro, digamos assim. Mas se isso é feito de uma forma pensada, ou seja, se existe um dolo para bombardear aquela escola e aquele hospital, a gente já entra na esfera dos crimes, né, dos crimes que podem ser cometidos e abarcados pelo direito internacional. E aí existe algo muito curioso, porque a forma de punir no direito internacional, ou seja, de criminalizar aqueles que estão envolvidos na guerra,
tantos mandantes, como mesmo aquele soldado. Às vezes a gente tem questões muito difíceis, por exemplo, um estupro que é cometido por um soldado invasor num determinado território. Como que isso vai ser punido em termos do direito internacional? Agora, se uma determinada cidade é cercada e mulheres, crianças e idosos são assassinados naquele ataque de uma forma proposital e indiscriminada. Então, a gente tem tratamentos que são feitos de forma diferente. Então, a gente tem os crimes internacionais clássicos, são esses crimes contra a humanidade, o genocídio, por exemplo, é um deles, assim, que é o que é muito levantado, por exemplo, na situação do Iêmen. Agora, qual que é o grande problema do direito internacional? É conseguir fazer com que o mandante, aquele que estava indicando, dando a ordem para que fosse cometido esse crime internacional, ele seja punido. Até agora, e esse é o nosso sistema internacional, ele de fato amadureceu, nós temos hoje o Tribunal Penal Internacional. Se a gente estivesse conversando há 25 ou 30 anos, eu e o professor Danilo, a gente ia ter que falar aqui que não havia uma forma clara, um tribunal permanente constituído para que possam ser punidos esses crimes que são cometidos. Hoje existe o Tribunal Penal Internacional, mas nós temos uma série de limitadores que são limitadores políticos. A Rússia, por exemplo, não se submete ao tribunal, os Estados Unidos não se submetem ao Tribunal Penal Internacional, então nós temos aí vácuos e problemas de fato políticos para conseguir levar de uma forma dentro, né, dos limites do direito internacional, aqueles que possam ter cometido crimes durante essa guerra ou de outras guerras. O fato curioso é que o Tribunal Penal Internacional e todos esses tribunais penais internacionais, eles são muito eficientes para punir ditadores e violadores de pessoas que cometem crimes contra a humanidade na África, por exemplo, mas possui uma série de limitações para punir aqueles que são nacionais de países centrais, não é, politicamente mais fortes e que cometem esses crimes. Ou seja, eu só trago aqui limitações, mas em todo esse cenário que nós estamos observando acontecer na Ucrânia, é um cenário de limitações que são apresentadas. E aí eu só quero fazer um último comentário a esse respeito. O outro problema é o problema de tempo. As pessoas elas têm uma expectativa de que o direito internacional ele pode responder esse conflito de forma imediata. E não. Se um dia o direito internacional responder aos crimes que estão sendo cometidos na Ucrânia nesse momento, isso pode ser que dure 10, 15 e até 20 anos. Então não é algo imediato. Isso não vai resolver o problema da Ucrânia imediatamente. Eu gostaria de ouvir o professor Danilo sobre o mesmo assunto, eventuais transgressões, massacres e todas essas coisas típicas de guerra, podem ser punidas no caso da guerra da Ucrânia? Há uma perspectiva disso? Eu vou, inclusive, pegar os comentários, né? Vou me aproveitar dos comentários do estimado professor Rafael para enfatizar: o direito internacional é refém do poder de países soberanos. O Tribunal Internacional Penal ele tem uma fundamentação utópica, cosmopolita, no sentido de criar uma ordem jurídica fundada na proteção dos direitos humanos e dos direitos humanitários. Só que o quê? A TPI tem um problema. Ela só tem em especial tutela de ação entre os países signatários. E nem todos são, né, professor Rafael? Inclusive grandes potências militares. Estados Unidos, Rússia, Israel, entre outros. Segundo, complementando, inclusive, professor, parabenizando as ponderações do professor Rafael, nós temos também que entender que mesmo entre os países signatários da TPI ou nos tribunais penais especiais, como o caso de Ruanda, Uganda, Burundi, não é? Nós vamos perceber que a efetividade só recai sobre países fracos, países cuja soberania e o poder soberano não são, vamos dizer, substancialmente o quê? Determinantes.
o que nós vamos perceber no caso da Ucrânia, vimos aí a manifestação do Tribunal Europeu, vimos manifestações junto à Corte de Haia, né, professor Rafael? O problema é ver força cogente contra a decisão arbitrária do líder russo, Vladimir Putin, contra os seus subordinados, contra o Estado russo, uma superpotência, uma potência nuclear, a maior potência nuclear em termos o quê? Quantitativos. Complicado isso. É por isso que eu digo, não existe uma ordem jurídica cogente ainda. Existe um proto-direito, uma fase ainda pré-contratual. Vivemos ainda refém do estado de natureza. Bem, esse é um assunto riquíssimo. Essa nossa meia hora, com certeza, precisaria se estender por mais do que o dobro para a gente conseguir, no mínimo, dar um resultado satisfatório para todas as perguntas que eu próprio gostaria de fazer e muita gente em casa, com certeza. De qualquer maneira, acho que a gente acrescentou bastante informações a esse debate, que muitas vezes fica limitado a questões menores, circunstanciais, pouco importantes diante dessa reflexão que os dois fizeram. Eu agradeço, portanto, muitíssimo a participação de ambos. Agradeço a participação do professor Danilo Porfírio, mestre em Direito, doutor em Ciências Sociais e professor de Relações Internacionais. E também a Rafael Vasconcelos, advogado, consultor e professor de Direito Internacional. Muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.